A gente aprende na escola que em 1500 os portugueses descobriram o Brasil, né? Se você catar um livro de história, abrir, você procura lá e tá escrito Descobrimento do Brasil. Parece que foi um evento único. Um dia só, né? Como se tivessem acordado, pegaram um navio, chegaram aqui, pronto. Sim, Único dia. como se fosse uma coisa supernatural, né? Sem violência, como se esse Sim. fosse o único caminho possível da história. Sim, eles chegaram. Aí tem aquela coisa, né? Viram que a terra era fértil e não sei o quê. Aí eles pensaram, nossa, quanto dinheiro. Aí começaram a vir mais portugueses. Aí, de repente, estavam trazendo pessoas de outro continente para trabalharem para eles, né? Escravizar essas pessoas. Aí foi. Até... Mas a gente vai falar que isso foi colonização? Não, Não, mas isso daí foi o que eles contaram pra gente. isso. Quem são eles? Os portugueses, os colonizadores, né? Os descendentes dos colonizadores, que são os donos de terra, são os donos de pessoas escravizadas e hoje são os donos de fábrica, de indústrias brancos. Sim. E é muito doido pensar, né, que essas pessoas que eram completamente desconhecidas simplesmente chegaram aqui e começaram a falar o que podia ser feito e o que não podia mais ser feito. E se a gente for pensar que a colonização durou de 1500 até 1822, que é a suposta independência, né, que já é bem questionável, isso durou mais de 300 anos. E eu acho que essa perda de noção de tempo é muito fundamental pra eles. Total. Porque assim fica parecendo que foi uma coisa muito de momento. Eles chegaram, invadiram a terra, escravizaram umas pessoas, assassinaram uma pessoa, sabe? Muito pontual. Sim. Aham. Eu acho que aqui o que a gente pode fazer é entender a colonização pelo viés da relação entre as pessoas mesmo, entre colonizador e colonizado, essa relação de poder. Porque eu acho que se os portugueses tivessem chegado aqui, por exemplo, e não tivesse ninguém, o foco seria extração de recursos naturais, povoamento, mas o fato de já existirem pessoas aqui e eles terem trazido pessoas de outros continentes para escravizar, eu acho que isso muda tudo, porque aí o foco começa a ser explorar as pessoas para elas explorarem o que eles queriam. Sim. Né? E pra isso você precisa estabelecer o quê? Uma autoridade. Hierarquias, né? Exatamente. Como que a gente faz isso? Ameaçando, violentando, matando pessoas. Eu acho que a partir daí que eles começam a usar a ideia de civilização como uma justificativa para essas violências. Sim. Né? Mas eu acho que é muito importante destacar que é o que eles consideravam civilização. Sim. Porque é muito arbitrário você determinar o que é ou não desenvolvido. Tipo, de onde que eles tiram isso? Com que base eles decidem isso, sabe? Mas é que tudo parte de um referencial, né? E quem conta a história tende a sempre contar o seu lado. Eu não vou contar uma coisa que aconteceu comigo do ponto de vista da Anne, nem ela vai fazer o contrário. A gente escolhe um referencial. Sim. Querendo ou não, tem ali um pensamento do grupo, né? Porque se as pessoas comem as mesmas coisas, vêm aos mesmos lugares, frequentam as mesmas celebrações, assim, atividades religiosas, isso traz uma mentalidade em comum. Eu acho que é o que a gente eu acho que é o que a gente estava falando sobre a diferença entre imaginação e imaginário, que a imaginação algo mais individual e o imaginário sendo isso coletivo, né? E se nas várias imaginações individuais tem a mesma ideia, é muito mais difícil fazer essa dissociação, né? A gente quebrar isso, romper. E o imaginário comum, ele parte de uma realidade em comum. E eu acho que a gente só consegue imaginar aquilo que, em certa medida, a gente já conhece em um certo nível. Sim. E é engraçado porque quando a gente fala imaginação, a gente sempre leva para o lado do irreal. Mas do lúdico, né? Mas o que a gente traz aqui sobre imaginário em comum, eu acho que ele é muito fundamental e determinante para a construção de uma sociedade. Mas que sentido, assim? No sentido de que determina aquilo que a gente fala, como a gente age. Porque, por exemplo, as palavras,
elas só fazem sentido pra gente se vierem acompanhadas de um significado ou de uma imagem. Se eu falo pão pra você, isso só faz sentido na sua cabeça porque vem uma imagem de um pão. Isso já foi apresentado pra você, você já conhece. Sim. Né? Agora, se eu falo pão pra você aqui em São Paulo e pão pra uma pessoa nos Estados Unidos, serão pães diferentes porque são imaginários diferentes. Nossa, esse negócio da imagem da palavra é um negócio tão louco, né? Porque a gente fala português. Só de falar português, vem todas as imagens também que foram importadas por eles quando eles chegaram aqui. Então, eles não imporam só a língua. Eles impuseram, tá certo isso? Sim. Eles impuseram todo o imaginário deles. Sim, a palavra já vem com mas isso é muito intencional também, Com né? certeza. Porque pensa, é muito mais fácil você chegar com uma língua, impor uma língua que é sua, porque você já conhece as imagens, você conhece os significados, do que você ter que lidar com uma língua completamente desconhecida. Você não sabe nada, assim. Imagens conhecidas. Imagens conhecidas, significados desconhecidos, Sim. sabe? E eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade em usar as palavras certas. Porque, por exemplo, na escola, mesmo que o professor hoje coloque entre aspas descobrimento do Brasil, ele sempre fala descobrimento do Brasil, que hoje a gente chama de invasão. Não tem isso de falar, olha, a matéria que a gente já aprendeu hoje é os portugueses invadiram o Brasil. Não existe isso, né? E eu acho que fica pra gente que na balança a imagem de que os portugueses é muito mais ligada à civilização, a progresso, isso que a gente estava falando, sucesso, do que quando você fala portugueses, vem esse lado negativo de genocídio, assassino, né? Eu acho que essa imagem não vem. Até hoje a gente não consegue usar as palavras certas. E a gente nem percebe que falar português, tipo, só o fato da gente falar português já é uma violência gigantesca. Mas acho que a gente não percebe também que são muitas violências e elas vêm todas juntas de uma vez. Já é difícil a gente reconhecer que é colonizado, ainda mais reconhecer que a gente é colonizado por meio da violência. Né? Por um processo violento, formação. Sim, e a gente descende não só das pessoas que sofreram a violência, mas também das pessoas que praticaram a violência, né? Sim. Mas vamos falar concretamente quais violências foram? Tem a da língua, né, que a gente falou. Eu acho que escravização, né, tanto das pessoas que já estavam aqui, quanto as que foram trazidas à força de outro continente, separadas da família. Estupro, né? Eu acho que a privação de liberdade, comida também, de sono, descanso. Impor religião. Sim, são muitas. E também destacar que todas essas violências elas foram causadas por causa de um desequilíbrio nas relações de gênero, né? De raça e depois mais pra frente classe social. Então isso que você falou, por exemplo, de gênero, seria um desses dois lados, que no caso aqui a gente sabe que é o homem, tem mais poder em toda... E que isso foi por causa da colonização. Boa. Sabe quando você encontra alguém e a sua vida muda? Tipo, acho que é um pouco nesse sentido a colonização, que tipo, essa... Não, mas esse encontro, tipo, a força brutal, totalmente desequilibrado, que determina, tipo, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente anda, os lugares que a gente vai, as maneiras como a gente faz as nossas atividades. Então, acho que tudo parte disso, assim, como se esse detalhe fosse... Mudasse tudo, assim. Sim, e também entender que esse encontro foi o que determinou como a mulher é vista hoje aqui no Brasil, né? Que é o que a gente estuda. E aí vem uma das coisas que eu acho mais louca, que é todo esse processo dessa descoberta da Terra Nova. Essa Terra Nova foi muito associada com uma figura feminina. Quando eles falam, por exemplo, nós penetramos na Mata Virgem. Tipo, penetrar na Mata Virgem. É muito uma imagem fálica, né? De possuir. E a partir daí foi instaurado o imaginário de que a mulher era propriedade.
As mulheres brancas a partir do casamento e as mulheres negras a partir da compra. E todas as mulheres que iam contra essa ideia de propriedade, né, que não queriam se enquadrar dentro disso, elas eram vistas como o quê? Bruxas, feiticeiras, místicas, sabe? As putas, as piores classificações punidas dessa caixinha que elas eram colocadas. Eu acho que a partir daí que foi tomando forma essa ideia de mulher, né? A partir da visão do homem branco colonizador. Então a gente tem a Santa Mãezinha, a Mulher Terra, né? A Mulher Propriedade, Mulher Território. A gente tem Mãe Preta, as Amas de Leite, né? Babás, que a gente leu lá também. Temos as rebeldes, que são as bruxas, feiticeiras, sereias. Acho que é mulheres sedução. sedutoras. Sedução, né? Essa coisa mais mística. Um pouco erótica, né? Muito sexualizada. Né? E tem também as mulheres animalizadas, desumanizadas, animalizadas, né? Que mais? É isso que a gente tinha elencado? Eu acho que eram essas só. Não só, né? Mas as só, que a é que gente todas conseguiu identificar. mas todas essas têm muitas peculiaridades cada uma. A gente vai escolher uma. Porque é impossível a gente conseguir dar conta de falar de todas, porque, né? Sim, também ficaria super raso se a gente resolvesse falar de todas. Eu acho que a gente podia pensar, então, o que abarca mais, assim, tipo, colonização. E eu acho que essa desumanização das pessoas que estavam aqui. Acho ótimo. Então, mulheres animalizadas, né? Mulheres desumanizadas. Tem uma coisa que, quando a mulher é ligada a um animal, isso sempre tá ligado a um homem. Tipo, a Pequena Sereia tá ligada a um homem, porque é o homem que vai desfazer essa figura animal dela. Tipo, Como se fosse uma maldição. como que se fosse precisasse. a mula sem cabeça que a gente falou. Que a gente falou. Que é uma porque nunca a responsabilidade é do homem que tá igual a mula sem cabeça, né? Que é a história que Do Fala padre aí. que... Que é uma mulher que se relacionou com o padre, e aí caiu essa maldição sobre ela dela virar essa mulher. Se a gente for pensar pelo lado cristão, a culpa seria do padre, porque ele que foi... Ele que fez o Sim, compromisso. Exatamente, ele que foi contra as coisas que ele se comprometeu a fazer. Mas aí quem cai em maldição é a mulher, e o homem continua isento de responsabilidade. Total. Não, por isso que eu acho que quando a gente fala sobre mulheres animalizadas, aí vem duas coisas na nossa cabeça, né? Que é o fato da sexualização, como você colocou, e o fato também daquilo do primitivo. Então são duas... Aí o da sexualização, quando a gente vai falar sobre a mulher, a gente pode associar muito à carne. E aí aquele texto que a gente leu sobre a política sexual da carne, né? Do quanto a mulher é colocada ali como um objeto de consumo. E se a gente pensar na carne, é exatamente isso, né? Sim. Na matança. E como o animal, ele não é representativo de nada que tenha racionalidade. Ou seja, ele é apenas uma coisa que eu vou lá, ou eu mato, ou eu consumo. Então, acho que a gente pode pensar nessas duas coisas também. E aí já me vem Elsa também, de a carne mais barata do mercado. É a carne negra. Sim. É. E eu acho que se a gente for trazer para os dias de hoje, o que a gente tem de resquícios dessa desumanização, a gente enxerga muito nas propagandas, né? Aí aqui ela faz uma comparação do corpo feminino com o corpo do animal, da carne. Que os dois estão colocados ali no mesmo lugar. Ou seja, é um animal, né? Eu não tô vendo como um humano mais, eu tô vendo como uma coisa que eu posso ou fragmentar matando ou sexualizar. Isso que eu ia falar, porque na verdade não é nem sobre ser animal ou não, é só sobre ter o controle, entendeu? Tipo assim, quando eu quero que você seja animal, você é. Quando eu não quero que você seja, você não é. Aí eu vou lá e te prendo. É sobre ter o controle, assim. E aí aquele lance de domesticar que a gente tava falando. Vamos falar. É aquele negócio que a gente leu no Coro Imperial da Anne McClintock, que ela fala assim, ó. Etimologicamente, o verbo domesticar tem a mesma raiz de dominar, que deriva de dominus, senhor do domus, o lar. Até 1964, porém, o verbo domesticar também carregava como um de seus significados a ação de civilizar,
Então é muito aquele negócio que a gente tava falando das palavras e das imagens, né? Mas sabe o que eu acho que a gente poderia botar aqui? Então, tipo, as palavras, a gente podia fazer 1 minuto de botar as palavras relativas à imagem mesmo. Eu escrevi uma coisa em cada canto. Não tem problema não. Tá, eu escrevi mar, exposto, algo que puxa as coisas, algo que prende. Rosana Paulino, pensei, tipo, naquelas coisas que tem... É que a coisa da ama de leite também é muito animal, sabe? Tipo, e é coisa que sai do peito. Mamífero. Isso. Você escreveu isso? Que saem. Aí escrevi pele, pelo, estampa. Eu escrevi cabeças de animais, parte do corpo de animais, rua, semáforo cotidiano, elementos que remetam ao lar, correntes, objetos de dominação, domação. Aí eu pensei naqueles objetos de cavalo, sabe, espora. Esqueci o negócio que coloca em cima. A cela. Os meus foram cinza, preço ou código de barras, pernas de fora, barriga de fora, body chain, chifre, marrom, corrente, metal, acrílico, vermelho, rua, açougue, porco, braços cobertos. Aí eu pensei, pernas de fora, barriga de fora, braços cobertos. Muitos colares, muitos. Nada de tecido leve, algo que remeta à extensão, que sai do corpo e estenda. 5 minutos para buscar objetos, texturas, coisas aqui que remetam a essa mulher animalizada. 1, 2, 3 e fui! Eu pensei também que seria bom se cada uma levasse amanhã um desenho do que tá imaginando, pra gente também passar pro papel, tirar só da cabeça as coisas. Meu primeiro? Ele tem muitas coisas que a gente acabou de ver, como o chifre, né, com os galhos, as extensões, os fios saindo, esses elementos que não são tão naturais, mas que remetem a alguma coisa que a gente já conhece. Então eu trouxe isso, ó, com base nas coisas que a gente buscou lá fora, na nossa pesquisa de campo. Eu acho que o cabide faz total sentido com essa ideia de manequim, de vestuário, de consumo, de venda. Essa extensão dos galhos também, que eu acho que traz uma coisa animalesca, selvagem. Sim. E essa extensão, não sei, fiquei pensando nessa ideia de fio também. E essa ideia da grade como se fosse algo preso, mas um preso que tivesse embutido na roupa também. O meu, eu botei vários cabides aqui, que na verdade a gente já tinha pensado nisso, do cenário ser cabides, desde quando você trouxe o cabide. E aí aqui eu pensei, nos materiais pensei mais coisas de metal também. Aí o cabelo solto, aí umas argolas aqui, e aqui no pescoço aquele colar de argolas. Aí aqui na manga eu pensei dos braços estarem cobertos, mas o corpo tá exposto aqui no arame também. Aí aqui também botei uns fios, pensei se pudesse ter uma ração pendurada nos fios, não sei como a gente faria isso. E aqui no pé, aquela brisa do sabonete de higiene, né? Geralmente a gente associa essa domesticação a uma limpeza, a um excesso de higiene e tal. E aquele conto da Conceição também que eu falei, da espuma. E é isso. É que eu comecei a pensar já em formas de fazer a montagem Ela já pensou da no figura. detalhe. Então, mas a figura no geral, assim. Mas, tipo, eu achei muito legal que as três estão muito no mesmo. É verdade. Tipo, tá na mesma. Tipo, todas têm estética, assim, né? bastante coisa que tá bem igual, assim. Também pensei na base do arame lá. Legal. Só que, como a Ana tinha falado, eu concordo que eu acho que tinha que ter uma coisa exposta. E as pernas a gente tinha falado que é aquela coisa, né? Sim. Os cabides. Aí eu trouxe a ideia dos chifres lá de galho, que A a gente etiqueta pegou. no chifre, muito bom. Etiqueta no Nossa, chifre. legal mesmo. Muito bom. Aí, por baixo, eu tenho aquele tecido de pelo, que aí daria pra usar, tipo, no corpo, assim. Aí eu trouxe ideia de extensão dos braços, não sei se é fazível
mais, tipo, sei lá, meio cobra, assim. Ah, e outra coisa que eu pensei é a questão da mesa e de um prato, que a gente tinha falado dessa comparação com a carne, do consumo. Aí eu já pensei, tipo, ter um plano que é só o prato com a ração que a gente tinha comentado. E a perna, assim, sendo servida como se fosse um pedaço de carne mesmo. É isso, gente. Nossa, achei incrível. Mas eu acho que o bom e de muito importante nesse trabalho é o quê? Tem muito essa ideia de que os artistas são pessoas que acordam e fazem uma coisa incrível, assim, de cara. Tem uma inspiração. Tem uma inspiração um insight, divina, assim. Mas eu acho que o muito bom nele é que ele mostra como a gente faz. Que pra gente falar pras pessoas é possível fazer teatro, a gente também tem que mostrar quais são os procedimentos, mostrar que pra fazer isso você vai chegar naquilo, e não pra ela seguir fielmente, mas pra ela ter um caminho. Eu acho que esse é o bom desse vídeo, que ele é um caminho. É muito clichê falar isso, né? Mas é o processo como ele é. Sim. E também entender que, tipo, isso vai ser Que a gente testa, dá errado. Deu um monte de coisa errada. Exatamente. Mas E que isso é importante. E também, pode ser que a gente continue trabalhando essa imagem, pode ser que não. Sim. Pode ser que a gente realmente escreva retratos de uma mulher às 15, pode ser que a gente não escreva. E aí, a ideia da experimentação também, quando a gente tirou aqueles não sei se é pallet, não sei o que é aquilo ali, que a gente usou pra fazer a gaiola. E foi super por acidente. Foi por acidente. Sim, é aquela ideia surgindo. de não ter método, né? Da gente experimentando e a partir da experimentação surgir. Eu achei que foi muito legal isso. Que a gente só aprende fazendo mesmo, né? E que é isso. Quando a gente tava trabalhando só online, era uma coisa completamente diferente. Tipo, quando a gente começou a se encontrar, eu acho que demorou um pouco pra gente engatar, mas eu sinto que a gente tá encontrando e que a gente tá caminhando pra chegar num lugar. As pessoas se interessam por futebol porque elas não são atletas profissionais, mas elas sabem as regras, né? Saber as regras do jogo faz você se interessar. Então eu acho que esse trabalho também é muito isso da gente expor as regras do jogo. Porque as pessoas têm muito pouco contato com a linguagem teatral, assim, ou é muito criança na escola, né? Ou são pessoas realmente que têm formação em teatro. Geralmente ali, entre essa fase criança e as pessoas que têm formação, às vezes a pessoa nunca tem, ela não vai ter um contato com a linguagem teatral mais, né? Isso é abandonado. E se tiver com o produto final já. Exato. E aí ter contato só com o produto final, parece que tudo é muito distante. Isso. Sim, e aí a gente expor as regras do jogo, eu acho que também traz um interesse de tipo, olha, essa coletiva trabalha dessa forma, e não que não possa mudar, mas que também dá um interesse de o que será que elas vão fazer depois, né? Vocês estão felizes? Sim, acho que é isso. Com o que a gente fez? Sim. A gente começou esse processo sem saber quando ele ia chegar. Como diz minha mãe, surpreendeu positivamente. Então é isso.